Irmã Ana, a tranquilidade ideal para você tem que ter muito cuidado para não colocar a palavra do homem na frente da palavra dos profetas, do que está escrito. Por exemplo, do homem leproso, no caso de Naamã, 7 mergulhos no rio Jordão, e no 7º mergulho ele ser curado. Naamã desprezou as águas do rio Jordão, as águas barrentas, não creu na palavra do profeta, mas ele foi e obedeceu, e como o profeta tinha declarado, e assim aconteceu. Depois que ele foi curado, com certeza ele não era mais o mesmo por dentro também. Ele era um homem feliz, transformado, e com certeza toda a família dele mudou, porque ele foi transformado por fora e por dentro, com 7 mergulhos. A água tem poder de alguma coisa? Não tem, né? Mas a palavra tem poder. Se o ensinamento está dizendo que é para fazer imersão, é para fazer imersão. Olha, leia Lucas 7, 29 e 30. Lucas 7, 29 e 30. Palavras de Yauxa. Mateus 3, do 7 em diante. Palavras de João Batista. Vê o que eles dizem. Então, quando Yauxa fala para Nicodemos em João 3, que tem que nascer de novo da água e do Espírito, esse nascimento da água e do Espírito é palavra de Yauxa. E não é que é nascer de novo. Por quê? Quando a pessoa é imergida, ela recebe a salvação do Espírito. Essa salvação do Espírito, ela é de graça. Agora, nós na carne, nós temos que fazer morrer as obras do corpo, pelo Espírito. Romanos 8, do 10 ao 13. Ali fala que a carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito já está vivo por causa da justiça. Gálatas 3, versículo 12 ao 14, ali diz que Yauxa nos remiu da maldição da lei, fazendo-se maldição, e depois diz para que a bênção, lá diz assim, isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido, que está em Jeremias 31, do 31 ao 34, e Ezequiel 36, do 26 ao 29. Ali está o Espírito prometido, um novo Espírito, um novo coração. E você vai para 2 Coríntios e lê o capítulo 3 inteiro. O ministério de Yauxa é superior ao de Moisés. O ministério do Espírito é superior ao de Moisés. Então, a salvação no Espírito, ela é de graça. A pessoa foi imergida, creu, ela é de graça. Se a pessoa foi imergida e não creu e ficou brincando ali e tal, ela morre. Quer saber onde está isso? Romanos 8, do versículo 10 ao 13. Lá diz assim: se o espírito de Yauxa habita em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Que justiça? O justo viverá da fé. A pessoa não, tem gente que não sabe o que é isso. Aí quando diz o justo, é uma pessoa justificada pelo sangue, porque é Yau quem o justifica. Yau é pai de todos os espíritos, mas na carne ele é pai de Yauxa, porque a carne de Yauxa atingiu a estatura do varão perfeito. Tem gente que não sabe o que é isso. Sem nenhum poder, ele derrotou a morte, e o espírito desse ser humano se tornou um espírito vivificante. É onde nós estamos na lei do espírito de vida, em Yauxa Mashiach. Porque assim como a morte tem a lei dela e tem os direitos e a legalidade dela, e ela é um espírito, quem tem Yauxa já passou da morte para a vida. Já é outro espírito que está conduzindo a nossa vida. Então, no espírito, nós já somos salvos. E essa justificação é pelo sangue de Yauxa. Quando fala viverá, é receber a vida eterna que Adão e Eva jogaram fora. É só ler João capítulo 1, do 6 em diante.
do 4 em diante. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Nele estava a vida. Romanos 8, do 1 ao 2 diz: porque a lei do Espírito de vida, nele estava a vida. A lei do Espírito de vida, porque Yahshua se tornou um espírito vivificante. Ele conseguiu isso, um ser humano, sem poder. E não era porque ele era filho do Criador que ele venceu, não. As profecias identificavam que aquele homem não era qualquer um. Era o filho do Criador. Ele tinha uma identidade, o espírito. Agora a carne é filho de Jessé. Então nós no espírito somos filhos do Criador. Hebreus 12, do 5 em diante, ali está falando. Yahweh é pai de todos os espíritos. Na carne, nós temos nossos pais humanos. Mas depois que nós vencemos, na carne também. Porque a carne atingiu a espiritualidade. Mas o Criador não gerou filho nenhum na carne. Mas nós estamos sendo gerados em Yahshua Mashiach. Por isso que nós estamos comprometidos para casar com o ressurreto. Romanos 7, do 1 ao 6. Nós fomos comprados por aquele que não tinha parecer nenhum, nem formosura, que era como uma raiz de uma terra seca. Não tinha nada nele que chamasse atenção. Ele não era alto, não tinha um bom porte físico, nada. Não tinha voz grossa, nada. Olhando para ele, nada. Não tinha nada que chamasse atenção. Mas quando ele ressuscitou, lá em Lucas 24, os dois no caminho de Emaús, que andava com Yahshua todo o tempo. Tem gente que nunca me viu. Se me vê, tem gente que me vê na rua: ô Leomar, é você do YouTube e tal. Nunca nem me viu. Então os camaradas andavam com Yahshua, aí de Jerusalém para Emaús, andando 1h40 por aí, não reconheceram que era Yahshua, na sua beleza, como realmente ele é. E isso é o que vai acontecer com cada um daqueles que estão no pó da terra, ou que está vivo, mas que tem defeito em seu corpo, ou que tem 70 anos, 100 anos, que está com Yahshua Mashiach, vai viver com aparência de 30 anos para sempre. Ó, Yahshua carne tem mais de 2.000 anos, e ele está novinho com aparência de 30 anos. Na carne ele tem mais de 2.000 anos no calendário gregoriano, né? Quando você vai para Gálatas 3, do 21 ao 27, ali diz no versículo 21 que as promessas não foram feitas, elas não vêm pela Torá, elas vêm pela fé, e não é a minha fé individual. A promessa é feita pela fé. E qual é a fé? Presta atenção. Quando lê o versículo 23 de Gálatas 3, diz que todos nós estávamos debaixo da lei, até que a fé que haveria de se manifestar. Qual é a fé que havia de se manifestar? Sendo que Josué tinha fé, ele meditava na lei dia e noite, ele tinha fé. É a tal ponto que o sol e a lua parou, os muros de Jericó afundaram ou caíram. Ele venceu várias situações, entenderam? Então ele tinha fé. Mas não é a fé da promessa. A fé da promessa é a fé de Abraão. Moisés tinha fé, ele tinha fé antes e depois, quando ele recebeu a Torá. Ele tinha fé. Sansão tinha fé, Samuel tinha fé, Eliseu tinha fé. E olha que fé! Daniel tinha fé, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha fé. Então qual é a fé que está falando ali em Gálatas 3? A minha fé não chega nunca, a de Josué, quanto mais a fé da promessa, que é de Abraão. E tem uns que dizem assim: pela fé eu morro com ele lá no madeiro. A fé que faz isso, que nos mata e traz a vida, é a fé de Abraão, a fé da promessa. É só ler Gálatas 3, do 1 ao 9, ali está falando que o que nós vivemos hoje foi prenunciado primeiramente a Abraão. Aí tu lê Hebreus 11, 17 ao 19, diz que Abraão, pela fé, recebeu Isaque dentre os mortos, sem precisar arranhar o filho dele. O anjo bradou na hora: não toque no menino, que tu temes ao Criador, e que tu não negaste. A palavra deixa clara em Hebreus 11, 17 ao 19. E diz que é uma forma figurada. Tem todas essas situações. Quando nós somos emergidos, é uma figura. É o que foi prenunciado primeiramente a Abraão. Lucas 7, 29 e 30. O próprio Yahshua está falando que toda a Judéia, todas as multidões, publicanos, proclamaram a justiça de Yahweh,
sendo imergido por João, o justo viverá. Qual é a justiça de Al? Destruir a obra do diabo na minha e na tua vida, destruir a morte que Adão e Eva trouxe. Então a salvação no Espírito, ela é de graça. Aí depois Romanos 8, do 10 ao 13, se pelo Espírito vocês fizeram morrer as obras do corpo, vivereis. Versículo 10, isso é no 13, versículo 10 diz que se alguém tem o espírito do Machia, o corpo está morto, então o corpo vai viver, se fizer morrer as obras da carne pelo Espírito. E o que é pelo Espírito? É oração e jejum? É o que está no Espírito. O que tem no Espírito? As Escrituras do Criador, a Torá do Criador escrita, não é com tinta, não é com o dedo em pedra como ele entregou para Moisés, é com o Espírito dele e é em tábuas de carne do coração. E o ministério de Al é superior ao de Moisés. Tem que discernir a Torá, como é que ela se aplica hoje. Mateus 5, do 21, aí ele diz, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, ali é o ministério dele. O ministério de Moisés é um, o ministério dele é outro. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar com seu irmão sem motivo, já pecou. E Paulo fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque a Torá, todas as vezes que as pessoas iam se purificar, que estavam imundas, elas tomavam banho e era imunda até a tarde. Por isso que eu falo, quer fazer imersão? Do nascer ao pôr do sol. Tem que ser conforme a Torá. A palavra diz que aquele que odeia seu irmão já é homicida. É a mesma coisa que matar, porque no ministério do Espírito, tudo é no Espírito. Presta atenção. Eu vou falar neste áudio, com o conhecimento que eu tenho, você que fala contra a imersão nas águas, você está cometendo um grave erro. Com a experiência que eu tenho e conhecimento que eu tenho, você que despreza as águas do Rio Jordão, você que despreza a imersão, aquela palavra de um profeta que faz flutuar machado no fundo d'água, jogando madeira, aos olhos do homem é uma piada, mas pelo poder da palavra é algo maravilhoso. O profeta, homem, carne, pecador como nós, mandou e aconteceu. Elias, segundo a minha palavra, e era segundo a palavra dele mesmo, não vai chover. E assim aconteceu, porque ele era um homem do Criador. Josué orou, o sol e a lua parou, ele ainda deu um endereço para o sol e para a lua, onde é que tinha que parar. Aí lá está escrito, nunca houve nem haverá o dia em que o Criador obedeceu um homem. Não é que ele obedeceu o homem, é que a Torá é o caráter do Criador. E Josué meditava na lei dia e noite. Então, irmãos, o justo é uma pessoa justificada pelo sangue de Al. Viverá é receber a vida que Adão e Eva jogou fora, a vida do Espírito. É a vida eterna de graça no Espírito. E pela fé não é a minha fé. O ensinamento está aí. Você aplica a sua fé. Aí você recebe a fé de Abraão, que está em Gálatas 3, do 21. Aí lá diz, até que a fé que havia de se manifestar fosse revelada. Então qual é a fé? É a minha fé e a sua fé. Claro que não, é a fé de Abraão. As promessas foram feitas a Abraão, foram imputadas a Abraão, porque a fé dele foi imputada como a fé da justiça. Entendeu? Então, irmãos, é assim, tem que estudar mesmo e entender mesmo. Quem sabe mais, fala mais. Quem sabe menos, pergunte mais se quiser saber, né? Dá saudação para os irmãos. Tranquilidade de Al Shamashia, irmão. Bom, um abraço para vocês aí. Um abraço, irmã.